Vamos começar pela mais famosa de todas, que é a Yakuza. Provavelmente você viu filmes como Kill Bill, que mostra essa máfia, as gangues do Japão, ou Velozes e Furiosos, aquele filme em Tóquio de 2006. Esse daí também deve ter te marcado bastante. Eita caramba, mas aí tá de brincadeira. Os Yakuza aparecem em vários lugares, como em jogos, na franquia que tem o mesmo nome, no cinema, em milhares de filmes e séries. Mas quem de fato eles são? O que eles fizeram para ganhar tanta fama assim e por que o governo deixou eles existirem por tanto tempo? A história deles começa lá por volta do século 17, com dois grupos bem diferentes entre si. O primeiro era o Bakuto, que basicamente eram apostadores profissionais que ficavam ali rondando o país. O segundo se chamava Tequiya. Eles eram vendedores ambulantes que estavam ali nas feiras e mercados do país. Com o tempo, esses dois grupos foram se organizando, criando regras próprias, uma hierarquia interna e foram se transformando numa coisa muito grande. Yakuza, na verdade, é um termo que abrange vários grupos criminosos. E o maior deles era o Yamaguchi-gumi, que foi fundada em 1915 na cidade de Kobe. Inclusive, fica a informação aqui, foi fundada por um homem chamado Harukichi Yamaguchi. E no começo, o grupo funcionava mais como uma espécie de sindicato de trabalhadores. Mas não demorou muito tempo para isso crescer e seguir um caminho bem diferente. Eu acredito que a coisa que mais deixou a Yakuza famosa ao longo do tempo foi a sua estrutura interna, a sua hierarquia. Existe uma hierarquia muito rígida, baseada na relação de pai e filho. O líder é chamado de Oyabun, que significa meio que papel de pai, e os membros que seguem abaixo dele são os Kobun, ou papel de filho. Essa relação deles é levada muito a sério, quase como uma família de verdade. Existem rituais de entrada, um código de honra que todo mundo segue, e claro, tem uma das coisas que mais deixou eles famosos, que foram umas tatuagens exageradas que cobrem boa parte do corpo e que acabou se tornando aí essa marca registrada do grupo. O momento que eles mais cresceram, com certeza, foi ali depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão inteiro estava tentando se reconstruir, e esse grupo aproveitou esse caos, essa bagunça ali do momento e cresceu muito. Eles se envolveram com política, com grandes empresas, e foram colocando seus tentáculos em todos os setores da economia. Até hoje, mesmo depois de toda a guerra que eles tiveram com as autoridades do país, que diminuiu drasticamente aí a quantidade de pessoas que estão nesses grupos. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro sobre isso aqui, do porquê a Yakuza está chegando ao fim. Mas mesmo depois disso tudo, ainda existem alguns membros ativos, e eles agem em atividades que vão desde jogos ilegais, porque no Japão é proibido você fazer jogos com dinheiro, e até mesmo a famosa lavagem de dinheiro. É importante que eles também são muito presentes aí em setores de entretenimento do país, principalmente aqueles bairros mais esquisitos, que você encontra muita coisa bem estranha. Nos últimos anos aí, o governo endureceu cada vez mais as leis contra eles, e isso culminou no que eu expliquei no outro vídeo lá. A Yamaguchi-gumi, que já teve dezenas de milhares de membros, hoje em dia tem menos de 3.000 ativos. Ainda é bastante coisa, mas nada parecido com o que já foi. Tríades chinesas. Esses aqui são bem famosos aí em séries, filmes e jogos, mas também principalmente por causa dos casos recentes que aconteceram de alguns países dizendo, e autoridades desses países investigaram esses grupos por fazer uma certa extorsão a vendedores chineses locais. Então meio que eles exigiam dos chineses que tinham migrado para outros países, eles exigiam uma certa quantia em dinheiro mensal, ou então ia acontecer muita coisa ruim a eles. Então assim, já dá pra perceber que esse grupo aqui é bem esquisito. As tríades são, na verdade, um conjunto de várias organizações diferentes que compartilham uma mesma origem e uma forma muito parecida de funcionar. Só que, como são muitas, eu vou focar nas duas principais, a Suiyon e a 14K. A origem disso daqui tudo vem do século 17 na China. Existiam sociedades secretas que resistiam à dinastia Qing, que era o que governava o país na época. Uma das mais conhecidas era a Heaven and Earth Society, e foi dessa tradição de sociedades secretas que as tríades foram nascendo ao longo dos séculos. A Suiyon foi fundada em 1919, na cidade de Chaozhou. Já a 14K surgiu em 1945 em Guangzhou, criada por um general chamado Kotsuyon, que era abertamente contra o avanço do comunismo no país. Quando o Partido Comunista tomou o poder da China em 1949, muitos desses grupos migraram para Hong Kong
e foi lá que as tríades realmente cresceram de verdade. A estrutura interna delas tem uma hierarquia própria, muito semelhante ali à Yakuza nesse sentido. O líder deles geralmente é chamado de Dragon Head, e tem várias subdivisões que estão abaixo dele. A Suiyong hoje em dia tem estimados cerca de 25 mil membros. A 14K funciona de forma mais solta, mais descentralizada, então não dá para ter um número exato aqui de membros. Nos anos 80 e 90, Hong Kong viveu um período de muita tensão entre esses grupos aí, e teve disputas muito pesadas por território. Com o tempo, elas foram se espalhando pelo mundo inteiro, e hoje elas têm presença nos Estados Unidos, na Europa e por todo o Sudeste Asiático. Elas também são muito influentes em Macau, principalmente nas regiões de cassino, que são muito usadas para movimentar dinheiro ilegal. Hoje em dia, parte delas opera dentro de um esquema maior e mais organizado, chamado de Sangor, que é basicamente uma espécie de aliança entre diferentes grupos ali asiáticos. Inclusive, esse grupo aqui da Sangor tem uma história bem bizarra, envolve aí inclusive a história do homem mais procurado da Ásia, talvez um dos mais procurados do mundo inteiro. E se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, sobre a história desse cara, quem que é esse cara aqui que é o Heisenberg chinês, comenta aqui embaixo, fala aí o que vocês acham. The Company na Índia. Bom, agora a gente vai pra Índia aqui e para um dos grupos mais temidos do mundo, a The Company. Ela foi criada nos anos 70 em Mumbai por um homem chamado Dawood Ibrahim. Filho de um policial, Dawood começou como líder de uma gangue de rua ainda muito jovem. O que começou bem pequeno e uma coisa que tem em vários lugares da Ásia, foi crescendo muito rápido, principalmente com contrabando de ouro e prata que era muito lucrativo na época. A The Company é diferente das outras organizações que eu mostrei aqui nessa lista, porque ela funciona de forma bastante flexível e até mesmo eu diria bagunçada. Não existe uma sede fixa com uma hierarquia muito rígida, é uma rede, na verdade, espalhada por vários países, com aliados e parceiros em lugares muito diferentes. Dawood Ibrahim, que é um fugitivo da justiça há décadas, é apontado por autoridades como vivendo no Paquistão, embora ele sempre negue qualquer envolvimento com atividades ilegais. Um momento que marcou para sempre a história desse grupo foi em 1993, quando uma série de explosões aconteceu em Mumbai e deixou centenas de vítimas. As investigações apontaram que o ataque foi uma resposta a conflitos religiosos que tinham acontecido pouco tempo antes ali na cidade, e que o próprio Dawood estava por trás do planejamento. A partir desse momento, ele entrou definitivamente na lista das pessoas mais procuradas do mundo. Hoje em dia, a rede do The Company continua ativa, com operações na Ásia, no Oriente Médio e até mesmo na África. Eles estão envolvidos em tudo quanto é tipo de coisa ruim, até mesmo em financiamento de outros grupos até piores do que eles. O Ibrahim segue foragido e a organização continua funcionando mesmo com toda a pressão das autoridades internacionais. Kanpé e Jopok, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem uma cena aqui de grupos desse tipo que muita gente não conhece, mas que também tem uma história bastante longa. Os termos usados para descrever esses grupos são Kanpé, que se refere aí aos membros de gangues de rua, e Jopok, que descreve grupos mais organizados. A origem disso tudo está ali no período também pós-guerra, nos anos 50 e 60. A Coreia tinha acabado de sair de um conflito devastador, o país estava destruído, a pobreza era muito grande, e foi aqui que esses grupos surgiram nesse cenário. Também tem uma influência direta da Yakuza japonesa, e foi herdada do período em que o Japão ocupou a Coreia por décadas. Ao longo dos anos de ditadura militar no país, esses grupos ganharam muito espaço no mercado negro, na extorsão de pequenos e médios negócios e também em atividades como jogos ilegais. Com o tempo, eles foram se espalhando para setores como o entretenimento, e claro, não podia faltar atividades noturnas, especialmente em cidades como Busan e em regiões como Jeolla. O interessante é que esses grupos ficaram muito famosos fora da Coreia por causa do cinema. Vários filmes coreanos de sucesso retratam o mundo do J-pop de forma muito detalhada, e isso acabou criando uma espécie de fascínio cultural em torno desses grupos. Isso não é correto, obviamente, mas acontece. Hoje em dia eles continuam ativos, mas operam de forma muito mais discreta que no passado. Eles estão focados principalmente em coisas locais e regionais, sem ter a proteção global que outros grupos dessa lista têm. Bom, existem muitos grupos ainda que ficaram fora dessa lista aqui. Se você conhece algum outro que acha que deveria estar na lista, me fala aqui nos comentários. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo falando sobre mais grupos.
Quem sabe até incluindo alguns que vocês pedirem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sino aqui para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê nesse próximo vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela.